Amém? Boa noite, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, amém bem forte. Amém, irmãos? Amém. Amém. Graças a Deus, Ele merece, né? Deus abençoe a todos vocês que veio à igreja para cantar, para orar, para ouvir essencial, que é a voz de Deus falando nos nossos ouvidos através do seu porta-voz, né? Escolhi por sua vontade. Deus abençoe também os irmãos que estão acompanhando pela internet, em sua casa, aí, que Deus também te ajude. Seja de sua casa, seu trabalho, que o Espírito Santo te proteja e guarde e revele também os mistérios de Deus na sua vida, porque essas coisas colocarão no arrebatamento, diz o profeta de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos ter uma palavra de gratidão ao nosso Deus. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado Filho, mais uma vez desprendemos dos afazeres daqui a Pai terreno, para estar agora procurando entrar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, e receber uma bênção tão nesta noite. Obrigado, ó Deus, por nós termos reunidos aqui através do Teu nome. Abençoa cada um. E assim também abençoa todos que não puderam chegar aqui hoje, os que estão em casa acompanhando também. Que a Tua graça e a Tua misericórdia seja com todos. Ó Deus, eu estou tão feliz porque realmente o Senhor está unindo a Tua igreja no Espírito, na palavra, na voz do profeta. Deus juntando os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Ó Deus, de bom grado, abrirão seus corações e se prepararão através desta voz que o Senhor enviou para nós. Muito obrigado mesmo, mas o mundo está aí perdido, decadente, cada dia, cada hora, cada segundo, mais afastando de Ti, mas a noiva vai se aproximando de Ti. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, e aceita o nosso louvor aqui nesta noite. Rogamos a Ti por essas bênçãos e pedimos, em o nome bendito e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos? Sem perder de tempo, nós vamos cantar o número 1, hino número 1. Cidade Santa. Palavras verdadeiras, que João testificou da cidade santa que Deus me mostrou. Amém. Como e a cidade estava situada em quadrados cumprimentos. Glória a Deus. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição para alguém. Olhai, não faças tarde, que somos servo teu, mas palavras do livro e adorarás a Deus.
nosso Deus nos ilumina, para sempre reinará. Ali não haverá maldição nem a mentira, a salvação escrito, glória a Deus, no livro da vida. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olha e não faças tal, que sou servo dele, as palavras do livro e adorarás a Deus. Jesus é a nossa luz, é nosso governador. Por isso, meus irmãos, aleluia, porque agora vida é clara como cristal. Amém. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olha e não faças tal, que sou servo Deus, palavras do livro e adorarás a Deus. Então vamos seguir a mensagem do profeta, reinar nesta cidade com as suas portas abertas. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olha e não faças tal, que sou conservo Deus, as palavras do livro e adorarás a Deus. Amém, aleluia, graças a Deus, né? Deus abençoe o irmão Calipso, está conosco hoje, está com ele, é bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Vamos cantar mais um louvor. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Vamos cantar no 198. 198. Não tardará. E depois nós vamos ofertar o Senhor. Em breve virá, ainda firmou-nos e não tardará. Ó, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes nós se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão. Quando Jesus regressar, glória, aleluia. Cristo não
não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Nesta terra gozar a paz, encerrado será Satanás, tudo que aqui deixaremos atrás, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Alegria e glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, estará pronto naquele porvir. Oh, que alegria teremos em ti quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar, Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Amém. Graças a Deus. Se os irmãos quiserem escolher o hino para propor, para nós cantarmos, ou quiser apresentar depois da oferta, seja à vontade. Amém. Assentado mesmo, mesmo nossas cabeças, vamos levantar uma palavra de oração ao nosso Deus. Amado Senhor, nós estamos contentes e agradecidos porque hoje pudemos mais uma vez te ofertar. Abençoe todos os ofertantes, os dizimistas que sempre contribuem aqui nesta causa para a obra do Senhor. Deus, nunca deixe faltar na vida de cada um. Ó Deus, e que principalmente a vida espiritual seja sempre suprida por Ti. Nos abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e receba essas ofertas agora, os dízimos que são sempre levantados nesta casa aqui para a Tua causa. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém. 261. Vamos ver, tentar 261. Se souber, nós cantamos. Não quer vir cantar aqui? Mas ajuda. Isso. 261. Desejamos ir lá. Amém? Amém, irmãos? Amém. Acorda aí. Amém. Graças a Deus. Nosso Rei tem corpo preparado, um lugar de repouso e esplendor, brevemente chamará para casa descansar. Nós os salvos do mundo enganados, desejamos ir lá. Desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nessa terra tesouro, possam aqui segurar.
nosso esse largo Jesus Senhor, nós sabemos que sempre reinar, vamos nós ali cantar ao Cordeiro que vem nos salvar. Desejamos ver, aleluia, desejamos ver que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Amém. Graças a Deus. Sendo a parte cântica, também desejo cantar o hino. Em seguida nós vamos ler a escritura. O som tá bom, então tá bom som. Tá baixo não. Numa ilha tão distante estava o velho João, sentindo tão desabrigado e só, a mais triste solidão. Mas de repente ouviu-se uma voz e ao seu redor um clarão. Era a pessoa de Cristo Jesus que veio para dar a mão. Eis que eu estava morto, João, mas agora revivi, e as chaves da morte e do Hades estou com elas aqui. Sei que seria impossível contar tudo o que aconteceu. A visão durou muitos dias, mas quase tudo vou perder. Esta ilha tão sozinho, parece que o céu desceu. João viu as almas pedindo debaixo do altar de Deus. Eis que eu estava morto, João, mas agora revivi, e as chaves da morte e do Hades estou com elas aqui. As chaves da morte e do Hades estou com elas aqui. Mas as chaves da morte e do Hades estou com elas aqui. Amém. Graças. Glória a Deus. Ficamos em pé, irmãos, sem perder tempo. Nós vamos ler a mesma escritura de ontem, na live do escritório, meditando sobre pergunta e resposta, sobre os selos. Nós vamos usar a mesma escritura e em seguida já vamos começar a ouvir a partir da pergunta de número 18. A escritura é Joel, capítulo 2, livro do profeta Joel, capítulo 2, apenas o verso número 23. Estamos no tempo de ensinamento, graças a Deus. As mensagens estão sendo liberadas para transmissão, tudo marcando o fim do tempo, né? É o ajuntamento da noiva em torno da palavra de Deus. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 23. Sou? Joel, fiquei perto dele. Oséias, depois de Joel vem Amós, no finalzinho quase. Jonas, para trás um pouquinho. Joel capítulo 2.
Joel, depois tem Daniel, aí divide, depois Joel. Daniel, Moisés e Joel. Show? Joel capítulo 2, versículo, somente o verso do 23. É muito boa essa escritura, né? Mas, aproveitando que estamos em pé, vamos falar com toda a palavra. Amado Deus, nós vamos ler aqui a tua palavra. Sabemos que muitos poderão ler melhor que eu. E Deus, só o teu Espírito para nos ajudar a verificar aquilo que nós vamos ler. Fala nos nossos corações, ensina-nos, por amor da tua justiça, por amor do teu nome, te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Verso 23, então, capítulo 2 de Joel, diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva a temporã e a seródia no primeiro mês. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Assentai-vos no nome de Jesus Cristo. Para quem não sabe, o profeta de Deus, o profeta enviado de Israel, pegou a mensagem: chuva temporã e seródia são duas chuvas, né? E sempre que é a chuva temporã, é uma chuva que dá seus frutos, mas é aquela fruta temporã, você sabe como as frutas, manga, por exemplo, dá 12 anos, mas tem sempre a chuva que vem e tem aquela temporã que dá antes, talvez dá um pouquinho mais fraca, mas dá. Então a chuva temporã é a seródia. A seródia é a chuva de colheita. Amém? E o profeta disse: nós estamos vendo a chuva temporã. A chuva temporã não é nada mais, nada menos do que a chuva de ensinamento. A igreja precisa ser ensinada, não é com teologia, não é com argumentos, ainda que possa ter algum embasamento bíblico e mensagem, mas sim, segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Joel falou sobre isso, e nós estamos tão contentes em saber que Deus, nessa era, tem cumprido isso. Né? E você pode notar que a Escritura também diz, o profeta Joel contando, falando antes que acontecesse a descida do Espírito Santo do Pentecostes. E assim vemos toda a Escritura, todas elas vêm cumprindo harmonicamente da maneira que foi predito para permanecer. Amém? E nós estamos felizes porque temos uma mensagem que nos ensina. Nós poderíamos estar uma denominação, ou participar de alguns estudos teólogos, e muitas coisas mais, mas nada vai preencher essa lacuna. Amém? O profeta de Deus, para pregar a mensagem sobre os selos, pegou muitos livros de homens sábios, estudiosos, mas ele teve que largar de lado porque não era a revelação que Deus deu para ele. Amém? Então, muitos homens têm nome e renome e tentaram interpretar, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, né, que fala sobre os cavalos, sobre o cavalo branco, e eles que era o cavalo branco, segundo os outros historiadores, né? Os que estavam julgando, conheciam a palavra. Cavalo branco, que simbolizava Deus, tal. Depois tinha flecha, né? O arco não tinha flecha, a flecha que é a flecha de amor, dando os dados no coração dos súditos, né? Os cristãos, mas não era isso. Mas o profeta vem através da revelação e deixou isso tudo para lá e trouxe a revelação completa para nós. Amém? Mas que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar a partir da pergunta número 18. Eu só quero apenas ler as perguntas aqui, para quando você chegar a ouvir, vocês vão entender. Bom? Pergunta 18, perguntaram assim, irmão Bruno. Perguntaram sobre a 70ª semana da vida do profeta Daniel. Nós estamos ouvindo as fitas esses dias, meditamos aqui sobre isso. É a última semana, que é os 3 anos e meio que resta agora com os judeus para fechar a casa da 70ª semana. Essa última semana, 3 anos e meio Jesus pregou, teve seu ministério e foi cortado. Amém? A outra metade da semana, que são 7 anos, uma semana, ficou agora para Israel, na pessoa de Moisés e Elias, que virá cumprir isso. E nesse vão aí, Deus tratou com as 7 eras da igreja. Nós sabemos muito bem que o profeta disse que essas eras aqui, essa descida aqui, é somente para os judeus. Amém? Então, tem entendido, nós falar depois ali. A pergunta 18, na 19, se for escolhido, subirá para a noiva? Aí o profeta disse que sim. Todos escolhidos para a noiva, escolhidos, mas para a noiva. Tá? Tem pessoas que são escolhidas, mas vão passar a tribulação, mas são escolhidos. A tribulação não vão deixar de se perder, mas vão passar ali, purificar o testemunho com sangue, porque não foi digno de obedecer a ponto de ser chamado da noiva de Jesus. Mas todos os escolhidos da noiva subirão. Amém?
Perguntaram para todos os recém-nascidos, sobrenome rápido, o Bonaparte sempre tem o nome inclusive da vida, não. Todos cresceram, se tem o nome lá, eles vão. Isso é pergunta 19. Agora 20, irmão Brana, é 700 ou 7 mil? Isso aqui é uma coisinha que nós temos que observar. O irmão Brana pegou sobre Elias, falou sobre 7 mil e falou 700. Alguém já foi assim perguntando. E às vezes acontece, mas como pregador, às vezes acontece. Você está na mente de falar uma coisa certa, você fala assim. Por exemplo, ontem eu não sei, por exemplo, não sei se alguém observou aqui, depois eu não observei. Olha, pergunta e resposta do Espírito Santo nas outras do vídeo. Mas não é pergunta e resposta do Espírito. Amém? Mas depois eu acabei notificando novamente. Então acontece que está na mente de falar algo, você fala outro. Mas não é porque você quer, está confundido, não está sabendo sobre o que. Mas acontece como aconteceu aqui. Amém? Então o povo deixou passar nada. É 700 ou 7 mil? Aí falou, me perdoe, mas é 7 mil. E não dobraram os joelhos diante da idolatria de Acabe e Jezabel naqueles dias. Graças a Deus. Então essa pergunta é 20. A 21. A noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? A noiva de Cristo e o corpo de Cristo é a mesma coisa? Ele disse sim, é a mesma coisa. 22. A noiva terá um ministério na terra antes do arrebatamento? Eu vou deixar o irmão responder. Tá bom? 22. A 23 quem são aqueles que cantam quando o Cordeiro abre o livro de Apocalipse? No livro de Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Então, Deus abençoe a todos. Só foi para dar um notificadozinho quando você ouvir, você vai lembrar disso. Bom, Deus abençoe. Então, a partir da pergunta número 18. Amém. Você tem que ter um ministério, tirar daqui. Quando Deus ele foi firmemente vindicado aos judeus, massa da 70ª semana agora. Como Daniel disse que ele não vão aos gentios, foi para os judeus somente. Pregando 17 foi mandamento. Você tem que ter algum tipo de fé que o tirará daqui. Quando o concerto de Daniel 9:27 foi confirmado por uma semana. Metade dele foi confirmado o concerto quando Jesus Cristo esteve na terra pregando aos judeus. Ele nunca foi aos gentios, de modo nenhum. E ele disse a seus discípulos, não vão aos gentios. Foi para os judeus somente. Está vendo? E ele pregou por 3 anos e meio. Isso é metade da 70ª semana agora, como Daniel disse que ele faria. Agora lembre-se, ele foi firmemente vindicado aos judeus, mas seus olhos estavam cegados para introduzir este espaço dos gentios. Não consegue ver o programa inteiro? Está vendo? E ele provou ser um profeta. Fez exatamente o que o profeta faria. Mostrou-lhes um sinal de profeta. Porque vossa própria palavra disse. Se alguém diz que é espiritual ou profeta, observai o que ele diz. E se isso se cumpre, simplesmente continua se cumprindo o que ele disse continuamente. Como vocês leem na Bíblia, disse, batei, abrir-se-á, buscai, encontrareis, pedi, recebereis. Agora, se você notar, é bater continuamente, permaneça ali, como o juiz injusto não respondia à mulher, simplesmente continuou batendo na porta, disse, estou na tua mão. Não buscar dizer, Senhor, eu gostaria de ter isso, amém. Não é isso. Permaneça ali até que o receba. Você sabe que virá. Assim, ele prometeu de modo que permaneça ali até se agarrar a isso. Está vendo? Aleluia. Agora, na última parte, a 70ª semana, a última parte dela será durante o tempo do período da tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Então aqui estamos 3 anos e meio aqui, que serão confirmados a eles novamente por profetas. Veja, Moisés e Elias, Apocalipse 11. Agora vejamos o que é essa. Se for um dos seus escolhidos, você subirá na noiva? Sim. Sim, Senhor. Essa é fácil.
Irmão Brando, o irmão quis dizer 7.000 que não tinham dobrado os joelhos ao Baal ou 700? 7.000 eu quis dizer. Perdoe por isso. Veja, apenas foi só a maneira como eu expressei. Eu só estava, como disse há pouco, você notou eu aqui de pé, eu disse, e eles testificaram vendo o cordeiro, está vendo? Está vendo? O cordeiro estava na terra, está vendo? Testificaram vendo o Espírito de Deus vindo sobre o cordeiro. Agora, ali disse, este é meu filho amado em quem me compraste, está vendo? Agora, isso está escrito na forma textual, conforme o grego, colocando o verbo antes de verbo. Mas você nota aqui ser realmente isso. Agora, somente tome a palavra. Veja, a Bíblia diz na tradução de Santiago aqui, este é o meu filho amado em quem me compraz habitar. Mas, realmente, se fôssemos dizer como dizemos hoje, este é o meu filho amado que me compraz habitar nele. Você inverteria, veja. Está vendo? Este é o meu filho amado em quem me compraz habitar. Está vendo? Agora, nós teríamos hoje, este é o meu filho amado que me compraz habitar nele. Veja, a mesma palavra somente inverte. Está vendo? Agora, sim, eu quis dizer, perdoem-me, por favor. Irmãos, vocês ouvindo a fita aí, e amigos, escutem. Não tive a intenção de dizer isso dessa maneira. Eu sou o ministro do Evangelho, com tantas vezes que aprendi sobre isso, eu sabia que eram 7.000. Simplesmente aconteceu de eu dizer 700. Eu não quis dizer só 700. Eu não li isso na Escritura, apenas me veio à mente, enquanto eu estava falando, e simplesmente disse 700 ao invés de 7.000. Eu cometo esses equívocos o tempo todo. Eu sou, sem dúvida, um indivíduo sem instrução, de modo que vocês me perdoem, estão vendo? Não tive a intenção de fazer isso. A noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? Sim, senhor. Você está vendo? Agora veja, não quero começar a falar disso, porque tem pregado um sermão sobre isso, mas não o farei. Mas quero demonstrar, quando Deus deu a Adão sua noiva do seu lado, ele disse, ela é carne da minha carne, eu osso do meu osso. Está certo? Quando Deus deu a Cristo sua noiva, o Espírito deu a carne à noiva. Ele foi agredido, traspassado do lado sobre o coração. E água, sangue e Espírito saíram. E isso se tornou carne de sua carne, é o osso do seu osso. Nós somos a carne e os ossos. A noiva será a carne e os ossos de Cristo. Exatamente. Eles são essa é a sua noiva. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Com certeza. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora dele. A noiva de Cristo, com certeza. Ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde. Agora lembrem-se, quantos estavam aqui no princípio, quando no último domingo, lembram-se a respeito de que preguei? Humildade. Não se esqueçam disso. Vou parar um minuto para advertir sobre isso novamente. Lembrem-se, quando Deus prediz algo grande por acontecer, as pessoas estão olhando tão distante por sua sabedoria, que falham em ver o que acontece. Quando Deus diz que alguma coisa é grande, o mundo se ri dela. Esse bando de ignorantes. Isso mesmo. Mas quando o grande mundo, que é a grande e elevada igreja, diz, olha, que glorioso, Deus diz, um bando de ignorantes. Desse modo, veja, você tem de vigiar. Não é minha intenção ser rígido, assim, mas assim é. Veja, aqui estava uma grande e santa igreja ortodoxa. Nós conhecemos a palavra, temos escolas, temos seminários, temos nossos homens campolidos. Ora, por centenas de anos temos sido leais a Jeová. Nós somos a igreja, somos o sinédrio, temos o concílio de igrejas aqui.
tanto os fariseus quanto os saduceus e todas as denominações se reúnem. Como estamos nos tornando? Está vendo? Estamos todos em um. O concílio da igreja. Somos os importantes aqui. Conhecemos essa escritura. Porque um sujeitinho ignorante lá no rio, todo barbudo, e um pedaço de pele de ovelha está nos dizendo? Certamente eles não iam dar ouvidos a isso. Mas a Bíblia disse, em Malaquias, no capítulo 3, eu envio o meu anjo perante a minha face para preparar o caminho para mim. 712 anos antes disso, João, o grande profeta de Isaías, se pôs ali de pé e disse: haverá uma voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai a sua vereda. Isso mesmo. Ele disse, muitos deles, disse, todo lugar alto será abatido. Eles disseram, quando esse homem vier, ele apontará o dedo e não verá montanhas. E todos os lugares baixos, as covas, serão elevados. Então todos os lugares ásperos serão alisados. Irmão, nós plantaremos milho em todo o campo por aqui. Vamos fazer grandes coisas quando este homem vier. Está vendo? Estavam esperando que Deus pegasse a manivela, ia virar-se, baixasse, o corredor dissesse: desce tu, grande precursor do meu Messias. E então, logo que ele tivesse ido, eles o puxariam de volta. E seu ministério estaria terminado. Virariam a manivela e o fariam baixar novamente e o colocariam bem aqui ao lado do seminário e diria: muito bem, meu filho amado, desça aí e lhes diga. Está vendo? Que coisa! Veja, quando ele se aproximou, o que aconteceu? Lá veio um homem que não conhecia nenhuma de suas escolas, nem tinha um cartão de companheirismo, não tinha nenhuma credencial, não, ninguém nunca soube se ele alguma vez estudou um dia em sua vida. Nem mesmo você poderia confirmar isso por sua maneira de falar. Tampouco ele falava nos termos de eclesiásticos. Ele falava a respeito de serpentes, machados e deserto e coisas assim. Veja, árvores. Ele não falava termos ao feitio eclesiástico do dia, ou desse dia, ou de nenhum outro dia. Ele veio caipira, como chamamos aqui em indiano. Ele saiu do mato em algum lugar, nem se barbeava e o cabelo todo oriçado. Não imagine que eu tomasse banho a cada 2 ou 3 meses, certo? Ele nunca usou pijama à noite, nunca andou de automóvel, nunca escovou os dentes. Que coisa! Que indivíduo era esse? Certamente que não. Lá veio ele pisando firme pelo deserto, dessa maneira, disse: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai a sua vereda. Alguns dos professores se puseram de pé e disseram: ei, companheiro, você tem o seu... Não podemos cooperar com você nessa campanha. Olhe, nós não podemos fazer isso. Bem, onde está o seu cartão? Onde está a sua identificação? Ele simplesmente os ignorou. Ele tinha uma mensagem, de modo que simplesmente continuou com ela, veja, pregando da mesma maneira. Disseram: ora, esperem. Bem, se formos lá, levaremos o bispo hoje e veremos o que ele diz acerca disso. Iremos lá se soubermos. Esses são as cabeças da igreja e sabemos que ele terá de reconhecer isso. Se ele é de Deus, ele reconhecerá nossos bispos. Colocaram-nos todos lá em fila e ficaram lá de pé, os dignitários. Ele disse: raça de víboras, traiçoeiros, altivos e santos padres e assim por diante. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabeis que a vossa hora está próxima. Não penseis que dizeis: bem, pertencemos a isso, aquilo. Eu vos digo: o Deus que eu sirvo pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Que coisa! Agora ele vai começar a falar ao contrário da linguagem eclesiástica.
Digo que está posto machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu em verdade vos batizarei com água para arrependimento, mas ele vem após mim. A lua se converterá em sangue, que coisa! Ele limpará as cozeiras e tomará a palha e a queimará com fogo que nunca se apagará. E ele levará o trigo para o celeiro. Ele separará as ervas daninhas e o trigo. Que coisa! Que mensagem! Disseram esse camarada. O que ele disse, que horas eram? Ignorância. Nós temos o homem no lugar certo. O irmão Jones, ele é o companheiro que fará isso, se houver algum nessa época. O bispo fulano de tal fará isso. O santo padre fulano de tal. Que coisa que está vendo. Deus em simplicidade. Veja, operando em simplicidade. Então, quando menos se esperava, ele estava lá de pé certo dia e disse: sim, ele se encontra no meio de vós. Ele tinha tanta certeza que era esse mensageiro, ele sabia quem era. Foi por isso que ele podia repreendê-los. Disse: agora não tremam, mas simplesmente vão em frente e continuem. Vocês, soldados, obedeçam a vossos senhores. E se fizerem algum mal, tomem isso. Que faremos? Devemos deixar de fazer isso? Deveríamos parar de fazer isso? Ele disse: simplesmente continuem como estão. Continuem. Vão em frente. Se estão plantando batatas, plantem. Vocês, soldados, não pratiquem nenhuma violência e façam isso. E o que quer que façam, simplesmente continuem como estão. Obedeçam a seus senhores e assim por diante. Rabi, o que devemos fazer? Simplesmente continuem como estão. Vejam, mas há um no meio de vós que não conheceis. Ele sabia disso, na hora da sua mensagem. Ele sabia que havia de apresentar essa pessoa. Sabia que ele estava ali, um no meio de vós. Vós não o vedes. Coisas estão acontecendo de que nada sabeis. E desse modo, há algo que vai acontecer, ele diz. Vede que ele estará aqui, e eu o conhecerei. E finalmente, certo dia, ele disse: eis que aí está ele, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse: e meu tempo terminou agora. Eu apresentei vocês a ele. Tenho de diminuir agora, tenho de sair de cedo. Ele assumirá daqui em diante. O milênio começará muito em breve, e o tempo próximo. Então, quando ele veio, até mesmo João disse: ele vai repreendê-los duramente, ele vai separar o trigo da palha e vai queimá-la, e ele vai limpar suas vidas, e em sua mão tem a pá. Todavia, o que ele foi pequenino. Agora, ele já tinha me idealizado tudo. Que coisa! Ele terá uma lança que alcançará uma milha de distância. Ele se porá de pé aqui na Palestina, simplesmente se levantará ali, simplesmente sobre uma destas nuvens brancas, e apanhará todos esses romanos assim e os lançará no inferno. Apenas continuará fazendo assim. Veja, até que vença todos eles. Ora, eles tinham tudo isso projetado. E quando aconteceu, um cordeirinho veio saindo entre eles, manso e gentil, sendo dirigido nesta direção e naquela direção. Até mesmo João disse: agora veja João, o profeta, ele disse: ide perguntar-me, ele é em verdade aquele? Tão humilde a ponto desse profeta falhar em Deus. Disse: ele é aquele ou procuramos outro? Agora, ele não lhe deu o livro para aqueles discípulos em Mateus 11. Vieram e lhe perguntaram quando os discípulos de João estava na prisão. Assim, ele andava tão confuso que, creio que foi tempo que disse: seus olhos de águia ficaram velados lá. Veja, ele desceu para a terra, ele estava nas alturas, mas quando sua profecia terminou, ele caiu em terra novamente. Veja, porque puseram-no na prisão. Veja. Ele não precisava mais daquelas grandes asas, de modo que simplesmente se deitou lá, mas ele voou mais alto que qualquer dos demais.
Deixe-me mostrar, irmão. Deus o usou. E Jesus sabia, veja, porque esse era o Deus encarnado, está vendo? Ele era assim, ele disse, agora, ele não lhe deu um livro sobre como se comportar na cadeia, dizendo, agora, espere um minuto, eu escreverei uma pequena dissertação aqui, e vocês levem de volta, e digam ao irmão como se comportar quando estiver na cadeia, por minha causa. Está vendo? Não, ele não disse isso. Ele não disse ir dizer a João que ele deveria ter feito doutorado antes de ter vindo, sabe? Se tivesse, ele teria estado com os demais, ele teria sido um rejeitador. João foi honesto e fez a pergunta. E ele disse, somente esperar até que a reunião termine e então ir mostrar a João o que aconteceu. Então ele saberá. Se ele disser o que está acontecendo, então ele saberá. Está vendo? Você está vendo? Ide e deixai que ele dizei-lhe que ele está na prisão e não pode estar aqui, mas vós os sentastes na reunião e vistes o que aconteceu, e de contar-lhe. Deste modo, os discípulos disseram, muito bem, mestre. E para o outro lado da colina eles foram. Jesus sentado nesta rocha, somente os observou até que eles atravessaram e desapareceram no outro lado da colina. Ele se voltou para a congregação e disse, quem fostes ver no tempo de João? Está vendo? Disse, que fostes ver? Fostes ver um homem que fica altivo, de roupas finas, e muito refinado e instruído? É esse o tipo de homem que fostes ver? Disse, não. Sabeis o que os desse tipo são? Eles beijam os bebês e você sabe, trabalham nos palácios dos reis. Esse não é o tipo que João é. Bem, disse, então, porque fostes para ver o homem a quem foi dado o ministério que o ligará diretamente a uma organização ou algo assim, agitado por todo, então se os da unidade não o quiserem, ele irá à Trindade, e se a Trindade não o quiser, ele irá à Igreja de Deus, a qualquer lugar. É esse o tipo de homem que fosse ser agitado com qualquer cana? Oh, não. João, não. Ele disse, então que fosse ser um profeta? Ele disse, e digo que é isso mesmo, mas vou dizer-vos algo que não sabeis. Ele foi mais do que profeta. Ele foi mais. Se pudermos dar crédito, este é de quem foi escrito na Bíblia, vem lá atrás da Escritura. Eu enviarei meu anjo diante da minha face, Malaquias 3, veja, e ele preparará o caminho diante de mim. Você está vendo? E eles não entenderam, nem os discípulos entenderam. Veja, isso mesmo. Que coisa! Simplicidade. Seja humilde. Veja, pensa diretamente. Quando Deus promete algo grande, veja, é grande à sua vista. Agora, se quiser sempre manter isso em mente, quero que você mantenha isso em mente. E quando acontecer, então você poderá mudar isso. Estenda a mão e apanhe uma dessas pequenas flores da primavera que estão brotando este ano. Ou pegue uma folha de grama comum e segure-a na mão e diga, vou segurar isso agora e ver que algo tão simples fez isso. E quero ver a inteligência que pode enviar um foguete à lua fazer essa folha de grama. Você sempre a terá. Pode ficar seguro disso, você sempre a terá. Está vendo? A folha de grama tem vida nela, veja. É tão simples, eu humilde. Veja, se um homem é um grande homem, muito bem, mas se ele é grande o bastante a ponto de conseguir se tornar simples, veja, ele encontrará Deus. Mas se não se tornar simples, ele nunca o verá. De modo que você tem de se tornar simples. Agora, o versículo em Apocalipse, versículo 5, 9. Quem são estes encontrados cantando quando o cordeiro toma o livro toma o livro? São estes os santos arrebatados? Não. Apocalipse 6, 5, 9, melhor dizendo. Não. Se você notar, estes não são os santos. Ele ainda não requereu sua propriedade, está vendo? Estes não são os santos. Se você notar, eles são os anciãos e os animais que cantam. Leamos isso, de modo que essa pessoa
E então vou tentar, tenho cerca de meia dúzia mais aqui e acho que consigo respondê-los em poucos minutos. Vejamos, Apocalipse 5, 9. Agora, leiamos só um pouquinho antes. Assim, a pessoa agora é honesta acerca disso e quer saber. Observa, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Veja, dizendo: digno és de tomar o livro e de abri-lo. Tu nos compraste e os fizeste sacerdotes e reis. Esse é o grupo celestial, não ainda os redimidos. Muito bem, agora, irmão Brahma, se todos os... Agora, só um momento. Imagino o que... Também. Irmão Brahma, se todos os piedosos, sim, piedosos, foram levados no arrebatamento, de onde Elias e Moisés virão, há algo errado. Há algo errado, simplesmente isso. Há algo que aconteceu. Estão vendo? Há algo que deu errado em algum lugar. Todos estão se sentindo bem, não há enfermidade nem nada. Vejamos Apocalipse, onde foi, irmão? 5. A pergunta que acabei de responder. Agora vejamos. Tu, o lugar certo, e havendo aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e aqui está, eu me enganei quanto a isso. Estão vendo? Com o sangue compraste para Deus homens de toda tribo, isso mesmo. Agora, o que vocês acham disso? Se isso não é a presença do Espírito Santo aqui, é o quê? Ele não permitiria. Veja, eu só li a primeira parte desse versículo. Veja, é somente ou algo escrito aqui. E eu estava tentando terminar, olhando para aquele relógio. Mas vocês ouviram me parar nesse ponto? Glória! Vejam, não cheguei a ler a outra parte disso. Vejam, cheguei até aqui e... Vejam aqui. E eles cantavam um novo cântico. E parei, mas vejam aqui. O cântico que cantavam dizendo: tu nos compraste de toda tribo, língua e nação. Sem dúvida, são eles. Ora, que coisa, estão vendo? E a propósito, a outra pergunta aqui também. Poderia o irmão ser controlar estes a quem foram dadas, vestes brancas de Apocalipse 6:11, com esses que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro? Agora vejamos, Apocalipse 6. Simplesmente não posso me apressar quanto a isso, pessoal, como essa aqui, vejam, porque vai corresponder algo errado. Agora, ele não quis que eu fizesse isso. Essa é a verdade, digo solenemente. O Espírito Santo de Deus sabe que essa é a verdade. Estão vendo? Há algo que simplesmente, eu simplesmente olhei para ele, eu estava olhando para o relógio, 11h30, e pensei: se não me apressar agora, não conseguirei orar pelos enfermos. E eu estou tentando conseguir isso, porque minha mente está tão... Não posso... Lembrem-se, vocês simplesmente precisam entender agora, eu sou humano, vejam.
E eu tenho estado lá por 7 dias e tenho algo ainda esta tarde que tenho de descobrir da parte de Deus. Mas ele estava tão determinado em não me deixar cometer esse erro que me chamaram para ler o resto desse versículo. Eu simplesmente senti que algo rolou sobre mim ali e disse: volte, volte. Pensei: voltar? O quê? Parar agora desde começar a orar pelos enfermos? Mas o que é isso? O que eu fiz? E logo que fui procurar por isso, alguém disse: leia o versículo novamente. Eu li novamente e ali na parte inferior desta pergunta ali está. Veja, Apocalipse 6. Veja, li a primeira parte parecida com ele. A primeira parte, veja, e cantavam um novo cântico. Mas aqui embaixo, está vendo o que era? A seguir, descendo. Nos comprou, sem dúvida, era a noiva, os santos arrebatados. O irmão poderia, e aqui certamente, o cordeiro tinha o livro em sua mão. Ele tinha deixado o trono da graça mediador. Está vendo? Está vendo como o Espírito Santo observa isso? Porque exatamente é a mesma coisa que eu disse a outra noite. Quando ele tinha falado comigo na sala, e vim para cá e preguei a todos vocês que, quando o cordeiro deixou o lugar. Olha, que coisa! Agora, creio que tomaremos o texto. Veja, o cordeiro tinha deixado o seu assento e saído. Veja, como eu tinha entendido lá, quando ele estava presente. Aquela luz, que é Cristo, quando ele estava presente, contou. Quando o cordeiro deixa esse assento do trono de ser mediador, ele se torna aqui. E o dia da redenção para a igreja está terminado. A próxima redenção que é aberta para os judeus, os 144 mil. Está certo? Porque ele prometeu que cortaria a árvore, você sabe. Agora aqui ele sai, o cordeiro, e então o dia da redenção está terminado. E todos os que seriam redimidos já foram redimidos e postos no livro. E ele está aqui abrindo o céu. Oh, obrigado, Senhor. Está vendo? Perdoa teu servo nervoso por tentar atropelar. Agora, o irmão poderia tolerar aqueles a quem são dadas vestes brancas, de Apocalipse 6:11. Agora, vejamos 6:11. Muito bem. Onde estamos nisso agora? Vestes brancas. Sim, esses são os crucificados debaixo do altar. Os judeus, nesse intervalo de tempo, foram-lhes dadas vestes brancas. Com aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, de Apocalipse 7:14? Não, agora isso é diferente, com toda a certeza. Porque, veja, aqui nós verificamos aqui que a estes foram dadas vestes brancas, aqui neste tempo. Foram-lhes dadas vestes brancas a eles próprios, pela graça. E estes aqui tinham lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. E em Apocalipse aqui, essa é aquela multidão que veio perante Deus de toda tribo, línguas e nações. Estes têm a ver exatamente com os mártires, os judeus. Veja. Agora, é isso mesmo. Agora, irmão branco, se todos os piedosos foram levados no arrebatamento, de onde virão o Elias e Moisés? Eles serão judeus, ou irá o nosso Elias dar para nós estar com eles? Não, o gentio que será ungido com este Espírito para chamar os gentios a sair, será tirado, porque, veja, a igreja inteira, todos foram arrebatados. E estes 2 profetas do capítulo 11 são trazidos para baixo. E o dia da graça está terminado para os gentios e foi enviado aos judeus. Não será o mesmo modo. Agora, estou bem seguro disso. Agora, lembre-se, estas coisas são conforme todo o meu conhecimento. Vejamos o que é esta, diz aqui. Pergunta: o trigo e o vinho, o T-R-I-G-O. Não, suponho que quis dizer o que. Não tem um o que aí. Somente diz o que e o vinho, ou o
trigo e o vinho, o que o de Apocalipse 6:6. Vejamos o que é isso, quando eu chegar aqui agora, este aqui. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizendo: uma medida de trigo por um dinheiro e uma medida de cevada por um dinheiro. Não danifiques o vinho e azeite. Suponho que está querendo dizer o trigo e o vinho. Isto foi um em relação ao outro. Melhor, é um símbolo, o vinho tomado à mesa da comunhão de 1 aos Coríntios 11:24. O vinho. Não, um deles é um símbolo espiritual, veja, e o outro é, na verdade, a revelação da palavra. Esta poderia ser a razão porque muitos estão enfermos, porque nós não discernimos o corpo do Senhor? Correto. Mas agora revelado pela abertura do 6º selo, agora vejamos, deixe-me simplesmente ver se consigo entender isso agora. Não é você, sou eu. Você escreveu certo? Sou eu. Esta poderia ser a razão porque muitos estão enfermos, porque não discernimos o corpo do Senhor? Tem um ponto de interrogação no fim disso. Bem, a Escritura diz que há entre vós muitos que estão doentes e fracos por causa do discernimento do corpo do Senhor. É exatamente isso, porque, veja, o corpo do Senhor é a noiva. E muitos deles se desviam, né? Não acompanham. Isso é verdade. Veja, não sabem como se comportar, vivem qualquer tipo de vida e tomam comunhão e tal. Isso não é certo, está vendo? Quando pessoas tomam a comunhão, que mentem, roubam e bebem, e isso é terrível. Você não deveria fazer isso, está vendo? Mas agora revelado pela abertura do 6º selo. A abertura do 6º selo. Vejamos agora. Não. Agora verifica-se. O 6º selo abrindo-se aqui foi para os judeus. Veja, a igreja já se foi. Este é o período da tribulação, de modo que não seria a mesma coisa. Não é. Um deles é um vinho espiritual, que é a revelação da palavra. Então, o crente fica estimulado pela revelação da palavra. E o outro é um símbolo do sangue de Jesus, que é tomado à mesa do Senhor. Agora, esse é todo o meu entendimento quanto a isso. Alguns que não são predestinados aceitarão ao Senhor, se aceitarem, apostatarão. Não se são predestinados? Não, veja, não poderiam. Onde está a Escritura que mostra que o Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Que maravilha é ter realmente um profeta revelador, trazendo revelação de todos os mistérios de Deus a nós, né? Graças a Deus por mais esta bênção, esse curso abençoado de ensinamento, né? Graças a Deus. Queremos agradecer a Deus, aos irmãos que estão na conexão, mas antes tem um pedido de oração. Nós vamos orar em favor dessa vida. Se você está enfermo, vamos ficar em pé. Se você está enfermo, doente, aflito, ou lembra de alguém e quer representá-lo através do levantar de mão, faça isso, que isso é agradável a Deus, tá bom? Vamos orar. Amado Deus, Pai eterno, todo-poderoso, aqui é um pedido de oração. Ó Deus, nós cremos que tu sabes das coisas. Abençoa essa vida, essas mãos levantadas por certo aqui, talvez em casa, se alguém também está fazendo isso nesta hora. Que o Espírito Santo possa encontrar a cada um, Deus, e dar força para crer na sua possessão eterna, Senhor, em todas as promessas, Pai, e todo espírito de enfermidade seja quebrado agora, em nome de Jesus Cristo, que esses corpos sejam restaurados, essas vidas, para te adorar, Senhor. Cada mão levantada, representando alguém que sofre aqui em algum lugar, seja também encontrando paz, alegria para suas perturbações, que tanto aflige seus corpos. Está repreendido todo o mal do corpo da tua noiva e purifica cada um a crer de coração, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Jesus. Amém.
Ainda em pé, nós vamos encerrar. Temos alguns irmãos da conexão. Temos Marli Silveira, Paulo Martins, José Quitiano, Tatiana Norberto, Maria Isabel Ramos Dantas, Barbosa da Silva Milton, também Clélia Bertalho. Deus abençoe a todos vós e para nós é um motivo de alegria, uma honra ter você sempre adorando o Senhor conosco, né? Graças a Deus. E cremos que na próxima ocasião, Deus permitindo, domingo, estaremos aqui mais uma vez, mais uma porção da palavra nos nossos corações. Amém? Vamos deixar o santuário na hora da igreja, mas antes vamos ter uma palavra de oração, de rogar as bênçãos sobre nós. Amado Deus, muito obrigado por esse momento tão bom, tão solene, tão suave. Bom estar aqui na tua casa, Senhor. Ó Deus, creio que Salmista Davi afirmou, né, com todo o seu coração, de estar sempre na tua casa, Senhor. E aqui estamos nós também, desejosos mesmo da mesma bênção. Ó Pai, alegramos-nos quando dizemos, vamos até a casa do Senhor. Podemos estar em qualquer lugar, satisfazer nossos olhos, nossa carne, nossos desejos, mas aqui é o melhor lugar para se estar. E por ser o melhor lugar, tanto que o diabo perturba e tenta impor empecilho para nós não chegarmos aqui. Mas até aqui viemos porque o Senhor nos sustentou. Ó Deus, o Senhor cuidou de cada um de nós nesse dia, e aqui estamos vivos para te adorar. E agora abençoe a todos nesta hora, levando a cada um para os seus lares, protegidos e abençoados. Todos os irmãos que nos acompanhou, que nos acompanham até aqui, também possa ter uma noite de paz e sono. Nunca permita que nenhum espírito das trevas venha atrapalhar eles durante a noite. Mas como está escrito na tua palavra, Senhor, em paz me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Sustenta a tua causa, sustenta o teu povo nesta hora. Leva-nos e protege de todos os males. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, cumprimento uns aos outros. E vamos deixar o santuário na igreja. E até a próxima. Deus permitiu você que nos acompanhou. Deus te abençoe, Deus te recompense. Em nome de Jesus Cristo. Amém.